Estadão falar de impeachment, ok, Lígia Maria criticar também já tá padrão. Mas quando você vê, não a defesa do impeachment, mas o fim da Suprema Corte, eu não estou aumentando, acabar com a Suprema Corte, cara, a coisa tá saindo de controle. A fala dele, em aspas, é: eu acho que o Supremo deveria acabar. Quem falou isso? Fernando Gabeira. Não acredito que não, calma que eu vou dar play. Aí o Peters fala assim, ó, rapaz, há pouco tempo, uma declaração como essa era mais do que o suficiente para acabar com vidas. Essas mesmas pessoas viram, calaram-se e até aplaudiram tudo isso. Alguém da direita falar isso 2 anos atrás, acabou, a vida acabou. Mas agora o Gabeira, que aplaudiu, é indignado. Cinema, vamos ouvir juntos. Exatamente, Natuza. É preciso. Boa noite para você, boa noite para Ana, boa noite para o Camarote. É preciso reconhecer que o caso ainda está muito no início, né? Eu, ouvindo as interpretações hoje dessa troca de mensagens entre o Porcaro e o Alexandre de Moraes, eu senti, assim, um cuidado muito responsável dos analistas ao dizerem, por exemplo, o cliente, o Porcaro era cliente da mulher do Alexandre de Moraes. Se fosse uma conversa da mulher do Alexandre de Moraes com o Porcaro, seria perfeitamente normal. Era uma troca entre clientes e advogados. É estranho que o ministro tenha entrado no meio dessa história. Eu acho, eu me sinto um pouco analista de Magé, aquele que fala grosserias, mas eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu vejo esse contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Márcia, um contrato multimilionário, ele não tem expressão em ações. Ele não tem expressão em defesa de ações em várias áreas nas instituições brasileiras. É um contrato que não tem trabalho de volta. No meu entender, esse contrato é um contrato para a proteção do Porcaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu nesse diálogo é a prova dessa minha hipótese, ou pelo menos é uma demonstração de que a minha hipótese não é equivocada. Na verdade, quando o Porcaro precisou de resolver problemas sérios ligados ao Banco Mata e ligados à sua liberdade, quem que ele procura com urgência? O ministro Alexandre de Moraes. Daí eu concluo que o contrato realmente era uma fachada para o ministro Moraes proteger o Porcaro. Concluo mais que o Alexandre de Moraes é um funcionário do Porcaro, mas isso pode me trazer alguns problemas com o Supremo. Eu diria mais uma coisa que vai me trazer problemas com o Supremo. Eu acho que a essa altura do campeonato, o Supremo devia acabar. Tem uma proposta do Walter Maiorovitch, que eu concordo com ela, no sentido de que o Supremo encerrasse a sua carreira, os ministros continuariam em disponibilidade, evidentemente, mas se formaria um novo Supremo, porque esse que está aí, no meu entender, já se desgastou de uma maneira muito grave. A proposta do jurista Walter Maiorovitch, eu tenho discutido com ela em vários lugares e acho que pode vir a ser uma proposta importante no futuro próximo. Mas desculpem essa entrada assim, de analista de Bagé, mas é como eu vejo a situação. Obrigada, Gabeira. Bom, no Congresso o clima é de... Rapaz, tem que acabar com o Supremo. Todos que estão aí, pega a viola, bota debaixo do braço, vá tocando em outro lugar. Não dá mais, tá desgastado. As coisas estão acelerando, viu? De um jeito sem igual. Olha como estava o Brasil há algumas semanas. Olha como está o Brasil hoje. Não vai dar pra comentar sobre isso hoje, mas assim, a providência divina é um caso sério. Tem uma coisa que vai piorar a vida de todos vocês. Não é pra comemorar isso, óbvio, né? Essa confusão no Irã, o petróleo hoje já tá subindo, sei lá, 20%. Eu acho que tinha passado o valor do barril, já tava próximo de $110. Eu não sei quanto é que tá agora, nesse momento. Ao longo do dia, ao longo do dia de hoje, eu prevejo várias matérias sobre o preço do petróleo. O que é que isso significa, né? Que a gasolina vai aumentar. É pra ficar triste, né? Se prepara aí que o teu dinheiro vai ficar ainda mais curto. Mas eu tô falando isso aqui nessa sequência porque tudo de errado que podia acontecer contra o Lula tá acontecendo de uma vez só, em sequência, sem parar. É como se o universo não aguentasse mais. É como se Deus tivesse falado, cara, não dá mais pro Brasil seguir dando errado. Não dá mais, sabe? Já deu esse período de desgraça que o Brasil vive, tem que chegar até o fim. Tem que chegar ao fim, né? Já deu. E o Paquito ajudou em grande parte nesse processo, obrigado, Paquito. E o Lula aí vem tendo muitos problemas, colhendo várias derrotas. O Marcos André Mello fala que o Supremo está na encruzilhada, que é basicamente a gente tem que se livrar das frutas podres.
Se há algum consenso em relação à crise do Supremo, ele diz respeito à sua escala vasta oceânica ou à sua importância colossal e desmedida. Mas esses consensos tendem a misturar duas dimensões analiticamente distintas. A primeira é a questão da corrupção individual. Esse tipo de situação, embora rara em tribunais constitucionais, possui precedentes internacionais. Trata-se de casos de magistrados envolvidos em esquema de tráfico de influência dentro do judiciário, situações em que o juiz atua ele próprio ou como intermediário informal para influenciar decisões ou procedimentos administrativos em troca de benefícios privados. Nesses casos, a questão é essencialmente penal individual. Trata-se da responsabilização de um agente que teria violado deveres funcionais básicos. No caso brasileiro, contudo, há indícios de envolvimento de 2 ministros, e não apenas um. O mais importante, a contraparte não seria uma empresa ou um indivíduo, mas uma organização criminosa de características mafiosas. Tudo isso confere ao episódio um caráter de ineditismo espantoso. Uma segunda dimensão diz respeito a possíveis abusos de poder de juízes, isso aqui chama a minha atenção, em processos de defesa da democracia. Opa! A Folha de São Paulo agora está preocupada com a forma que Alexandre de Moraes utilizou do direito para perseguir os bolsonaristas? Isso introduz no debate a problemática da chamada democracia militante, expressão utilizada para descrever regimes democráticos que recorrem a instrumentos excepcionais para se proteger de ameaças autoritárias. Nessa perspectiva, as críticas dirigem-se menos à probidade pessoal e mais aos limites institucionais do exercício do poder judicial. Até que ponto tribunais podem empregar medidas extraordinárias sem tensionar princípios fundamentais como o devido processo legal e as garantias de imparcialidade? Pois é, né? Já passaram de todos os pontos. São questões distintas. Uma diz respeito à integridade de agentes públicos específicos. A outra envolve a avaliação das estratégias institucionais adotadas por tribunais em contextos de ameaça à ordem democrática, ou seja, falhou em ambos. Falhou na técnica, falhou no indivíduo, no caráter. Essas duas dimensões, corrupção individual e abuso de poder, interagem produzindo um efeito multiplicador que potencializa o seu impacto. Um dos ministros envolvidos na nossa atual crise foi o protagonista da defesa da democracia em um julgamento histórico sobre a conspiração golpista. Foi mesmo. Uma farsa. O problema fundamental reside na possibilidade de uso abusivo e ilícito da defesa da democracia para fins privados escusos. Pois é, né? Parece que perseguiu o Bolsonaro em torno de... Como escudo institucional que legitimaria violações processuais, quebra ou imposição de sigilos, entre outros, mais grave ainda é que esse uso potencialmente deslegitima a própria e necessária defesa da democracia nos marcos constitucionais. O trade-off com que se deparou a corte, como um colegiado dentro de defender a democracia e combater a corrupção, parece assim ter sido instrumentalizado. O Supremo encontra-se hoje em uma encruzilhada institucional. Trata-se de uma crise sem paralelos, quando observava em perspectiva comparativa histórica. Cortes constitucionais frequentemente enfrentam contestação pública ou conflitos com outros poderes, mas não há registro de casos em que sua legitimidade seja simultaneamente abalada por escândalos de corrupção da magnitude do que hoje se observa no país. Pois é, né? Aí sobre o clima no Supremo. Lá vem o Lauro Jardim de novo. E o almoço do Faquinha, hein? Para discutir o código de conduta. Esta semana completa um mês que Faquinha desmarcou o almoço com os coleguinhas. Ele iria dar o pontapé inicial dos debates internos para ter o código de conduta. Desde então, não só não se falou mais nada sobre o assunto, mas muito se falou sobre as condutas heterodoxas do companheiro Toffoli e de Dom Pedro III. Eu acho que o Faquinha deve estar naquela...